Comunicação é poder porque ela é a arma mais poderosa que você pode ter para deixar a sua marca no mundo. Talvez você tenha passado a sua vida inteira acreditando que você não é um bom comunicador. E talvez você esteja certo. Não porque você não tem essa capacidade, mas sim porque ninguém ao longo desses anos te mostrou um caminho para que você pudesse desenvolver ela. Se esse é o seu caso, não se preocupe, eu tô aqui para mudar isso. Nesse vídeo eu vou te contar os segredos que ninguém te conta sobre como dominar a arte da comunicação. Mas antes da gente seguir, nada mais justo do que eu justificar o porquê que eu acho que eu tenho poder para te ensinar essa habilidade. Bom, para quem não me conhece, eu sou Helena Rache, eu sou psicóloga. Eu tenho esse canal há alguns anos, mas antes disso eu estudei artes cênicas. Ou seja, se tem uma coisa que eu domino é a arte da retórica, porque eu passei anos da minha vida estudando isso, seja em psicologia como durante o período que eu estudei teatro. Aliás, durante esses anos de estudo, eu aprendi a me comunicar de uma forma tão eficiente que eu achei que era uma habilidade intuitiva para mim. Como eu não tinha descortinado em etapas o que eu estava fazendo, eu pensei que basicamente todo mundo tinha acesso a essa habilidade, que era uma coisa universal, que todo mundo sabia fazer. Porém, eu acabei percebendo, um tempo depois, que essa não é a verdade. Existem pessoas com sérios, grandes problemas de comunicação. Isso é uma lástima para mim, por quê? Porque existem pessoas geniais, com ideias geniais, que por não saberem se comunicar, não conseguem expor essas ideias ao mundo. Como eu disse no início do vídeo, comunicação é poder. E se você não aprender a dominar essa habilidade, com toda a certeza do mundo que você vai perder grandes oportunidades na sua vida. Ainda mais nos dias de hoje. Tudo é pautado em mídias sociais, em comunicação, e você conseguir vender o seu produto, se vender, se você for o seu próprio produto, enfim. Basta você perceber, não é só na área profissional, não. A comunicação é uma habilidade essencial para várias áreas da vida. Seja como a gente falou no quesito profissional, na área dos relacionamentos. Independentemente de quem você é amigo, do seu círculo social, você precisa aprender a se comunicar. Isso também tem a ver com postura pessoal, como a gente vai ver no vídeo. Não é só você saber falar e proferir palavras bonitas. Primeiro que elas têm que fazer sentido no contexto em que você tá, elas têm que fazer sentido com a ideia que você tem na sua cabeça, e a sua postura corporal tem que ser congruente com o que você tá expressando. Então, não, comunicação não é algo simples como eu costumava pensar, porque eu fazia isso de uma forma intuitiva. Comunicação envolve uma série de etapas que as pessoas que não sabem se comunicar não percebem quais são. A comunicação, quando ela é bem utilizada, ela influencia, ela consegue convencer pessoas a fazerem o que você quer. E por isso que é uma habilidade tão importante de se ter e uma arma tão poderosa. Por exemplo, no início desse vídeo, talvez você não tenha percebido, mas eu usei técnicas sutis de persuasão para te manter aqui. Pequenos gatilhos de linguagem que foram aplicados e isso te manteve até aqui, se você não saiu antes do vídeo, né? E possivelmente vão te manter até o final do vídeo, se você quiser e tiver interesse em adquirir todas essas informações que eu vou te passar. E agora você pode estar pensando, meu Deus, que absurdo, Helena, você usou técnicas de persuasão para me manter colado nesse vídeo aqui até o final? Isso não é errado? Isso não é antiético? Muitas pessoas associam a palavra persuasão a uma coisa ruim, como se fosse errado, como se fosse maléfico você tentar persuadir alguém. Mas essas pessoas não se dão conta que o mundo gira em torno de persuasão. Desde uma conversa casual até uma negociação de alto nível, tudo envolve persuasão. Estamos sendo constantemente persuadidos e estamos constantemente persuadindo pessoas. E a comunicação nada mais é do que isso, a arte de transmitir a sua ideia, de tentar convencer outra pessoa de que a sua ideia é válida. E quando você sabe dominar essa arte, as pessoas não têm outra escolha a não ser te ouvir. E não adianta dizer que não é isso que você quer, porque eu sei o que você quer. Você quer ter esse poder de conseguir influenciar pessoas, de transmitir as suas ideias, de ser ouvido na roda dos seus amigos ou no ambiente de trabalho. Você quer isso e você merece isso. Só que para conseguir essas coisas que você deseja, você precisa aprender primeiro a arte de se comunicar. Como fazer isso? É a mesma coisa que tentar, sei lá, pedir para uma criança andar de bicicleta sem ela nunca ter andado antes. É óbvio que ela vai cair nas primeiras vezes. Você precisa testar essa habilidade. Você não vai nascer sabendo, mas uma vez que você aprende, que nem a bicicleta, você consegue manter essa habilidade até o final da vida. Claro que é importante que vocês se aprimorem, que vocês constantemente busquem progresso, mas uma vez que você entende a mecânica da coisa, as coisas começam a fluir
de forma mais fácil. E se você quer aprender comunicação, não se preocupe, o seu pedido é uma ordem. Esses dias eu tava pensando numa frase de efeito, e sim, pasmem, eu gosto de fazer isso, às vezes ficar pensando em frases de efeito na minha mente, e me veio a seguinte frase: só fale algo se você tem alguma coisa importante a dizer. Eu não sei vocês, mas eu achei genial. Grande parte das pessoas não sabe se comunicar porque, de fato, elas não têm nada importante para dizer. Já parou pra pensar nisso? Como elas não têm dados suficientes, como elas não têm conteúdo suficiente do que elas gostariam de comunicar, elas não conseguem efetivamente se comunicar. Porque realmente só tem a forma ali do que elas querem dizer, mas não tem o conteúdo. Então entenda que grande parte das pessoas não consegue se comunicar porque, de fato, elas não conseguiram desenvolver uma percepção apurada do que elas querem dizer. Elas não têm uma opinião formada sobre determinado assunto, mas mesmo assim elas querem se comunicar a respeito dele. Óbvio que isso não vai funcionar, porque sem uma opinião formada, sem um estudo a respeito da área que você quer comunicar, você não tem como ter assertividade, que é um ponto importante na comunicação. Imagina que você quer falar sobre vinhos, só que você não tem formação nessa área e pior, você nunca abriu um vinho na vida. Como é que você vai ter referências do que você achou de determinado vinho se você nem sabe o que é vinho, qual é o estudo de vinho, se esse gosto é amadeirado ou se esse gosto é sei lá o que eu não sei os nomes de vinho porque eu nunca estudei isso, enfim. Como você vai dar a sua opinião a respeito de algo que você não sabe nada a respeito? Você pode até falar do vinho, você pode dar um pitaco, esse vinho é doce ou seco, mas você não consegue identificar as formas sutis dessa especiaria. Sejamos sinceros. Então, você se sente inseguro ao falar desse assunto. É claro que tem muita gente que domina a arte da comunicação e não sabe muito bem do que está falando, mas consegue fluir as palavras bem. Mas a minha dica primeira de comunicação, até para ter alguma coisa relevante a se dizer, é que você domine minimamente o assunto que você deseja comunicar. Porque a comunicação funciona exatamente como uma questão do vinho. Se você não treina a sua percepção, se você não treina o seu entendimento a respeito daquela determinada coisa, você não vai ter nada relevante para dizer. Então é melhor você ficar calado. Então, antes de qualquer coisa, antes de aprender a se comunicar, tente estipular, até para você conseguir treinar a sua comunicação, qual assunto você deseja dominar. Então, assim, domine um assunto ou entenda sobre um assunto, defina um assunto que você deseja se comunicar, para aí sim você depois treinar com outros assuntos. E é nesse ponto que entra o seu nível de repertório cultural e intelectual. Como você tem desenvolvido essa intelectualidade? Qual foi o último livro que você leu? Quantos livros você lê por ano? Quais são as áreas em que você é engajado? Quais podcasts, sei lá, instrutivos, não vale qualquer besteira, mas quais coisas que você realmente aprende? O seu nível de repertório acompanha muito a sua capacidade comunicativa. É claro que não é porque você super culto e lê muito que você vai ser bom em comunicação necessariamente, mas existe uma relação bem grande entre essas duas áreas, entre você ler bastante, você ter bastante repertório cultural e intelectual e ser um bom comunicador. Porque aí sim você vai ter referências que possam sustentar, embasar a sua fala. E ela não vai ficar uma fala, como é que eu posso dizer, superficial. Vocês percebam que ao longo do que eu estou falando aqui, me comunicando com vocês, eu trouxe analogias, eu trouxe formas e referências de vocês entenderem o conteúdo que eu estou passando através de outras experiências, de outros campos do conhecimento. Então isso é outra coisa que vocês podem fazer também para engajar, para aumentar o seu nível de comunicação, trazer repertórios, experiências de outros locais, e para isso você precisa, mais uma vez, ter repertório, para que eles possam embasar a sua fala. Essa questão das analogias, das metáforas é muito interessante também, das histórias que você traz para poder embasar a sua comunicação. Então, um bom contador de histórias é um bom comunicador, quase todo mundo sabe disso. Então, é muito importante que você tenha referências, repertório intelectual. Então, antes de qualquer coisa, antes de querer se tornar um bom comunicador, se foque em se tornar uma pessoa intelectualizada, sabe? Que procura estudar coisas, que procura se interessar por coisas. Pode não ser, sei lá, os clássicos, Shakespeare, apesar de eu realmente indicar que você comece pelos clássicos, porque clássicos vão ser sempre clássicos, mas você pode pensar em coisas básicas também e até pensar em analogias básicas. Essa história do vinho, por exemplo, se interessar por coisas do dia a dia e tentar fazer uma analogia com a comunicação que você quer trazer, com o tópico que você quer trazer, é uma boa estratégia também de melhorar a sua comunicação, a sua argumentação. Então, assim, essa segunda dica é muito interessante mesmo, essa questão do repertório intelectual, e eu vejo que cada vez menos jovens têm se engajado nisso, a gente tá lendo cada vez menos, então é muito importante que você mantenha isso na sua rotina. Peraí, o celular despertou, então eu tive que parar, mas continuando. Ler
é importante. E escrever, outro ponto crucial que eu ia falar pra vocês, escrever te ajuda a refletir a respeito dos seus próprios pensamentos e como organizar eles. Isso tem super a ver com a comunicação, porque muitas vezes a dificuldade da pessoa não tá necessariamente no conteúdo, no assunto de domínio, não tá na fala dela, não tá em nada, mas sim na forma como ela organiza os seus pensamentos para poder passar isso pro público, seja o público um grupo grande de pessoas ou uma pessoa só. Então, a forma como você organiza os seus pensamentos na sua mente é muito importante quando você vai passar uma informação, e a melhor forma de organizar os seus pensamentos é se tornando bom em escrever, em escrita. Você ajuda a organizar os seus pensamentos do seu cérebro, então isso foi uma coisa que mudou muito a minha vida, incluir a rotina da escrita, já é uma coisa que eu gosto e faço há um tempo, mas é muito importante se você quer se tornar um bom comunicador. Outro ponto que é muito importante é a gente perceber o contexto em que a gente está. Então, você não vai se comunicar da mesma forma com o seu chefe de trabalho, como você se comunicaria numa roda de amigos, por exemplo. Então, é muito importante que você se atente ao contexto em que você está, porque é isso que vai definir a forma como você vai falar, as palavras que você vai utilizar, quem são essas pessoas, o que elas querem de mim, o que eu estou fazendo ali. Talvez seja um ambiente descontraído, então seja um ambiente com amigos, sei lá, ou com uma pessoa nova que você acabou de conhecer, entende? Você tem que se atentar ao contexto em que você está, porque se for uma reunião de trabalho, é óbvio que você não vai ter a liberdade poética de poder falar o que você quiser e se comunicar da forma que você quiser. Então, entender, ler os ambientes, o contexto em que você tá é muito importante. Isso tem muito a ver também com a sua postura corporal. A sua linguagem corporal também comunica para as outras pessoas. Se você fala com os ombros assim meio para baixo, se você fala com uma voz assim, isso também tá comunicando uma ideia, e talvez não seja a ideia que você queira passar na sua fala. Eu vejo muitas pessoas que dizem que são más comunicadoras, mas primeiro, elas são todas encurvadas, elas estão com uma postura ruim, elas não deixam a voz fluir livremente, porque isso também tem a ver com a sua fala, você conseguir se portar no ambiente e deixar a fala fluir, tem a ver com o seu corpo, e elas acham que elas não são boas comunicadoras por N outras razões, mas na realidade o problema está no corpo delas, como elas gesticulam. O corpo delas não está em congruência com o que elas estão falando, e isso fica estranho, soa estranho. Você não pode falar de confiança, por exemplo, tanto assim, sabe? A não ser que isso seja uma intenção por trás sua, mas na maior parte das vezes as pessoas não percebem que elas fazem isso. Por último, eu gostaria de convidar vocês para um treinamento que eu desenvolvi sobre comunicação, porque teve muitos pedidos nessa área aqui no canal a respeito de comunicação e no Instagram também. Então, se você tiver interesse nessa área e quiser se aprofundar nisso, eu vou dar todas essas dicas aqui de uma forma muito mais aprofundada e várias outras dicas, tudo que eu aprendi nesses anos de teatro. Entre no link abaixo que eu vou deixar aqui na descrição. E é um treinamento muito bom mesmo, gente, tanto pra gente que tá querendo fazer um negócio online e aprender a se desenvolver diante da câmera, não sabe muito bem como começar, não sabe como melhorar a comunicação, ou você na sua própria vida pessoal que acha que gostaria de melhorar a sua comunicação, seja num relacionamento ou com o chefe da empresa, alguma coisa assim, eu te ensino o básico, tudo que eu aprendi nesses anos de teatro, e além do básico também, a gente se aprofunda em alguns aspectos que são muito importantes, principalmente nessa questão corporal. Exercícios de fala também são muito importantes e estão dentro desse treinamento. Então, se você quiser, garanta o link ali abaixo. Espero que você tenha gostado do vídeo, tenha te ajudado, e me comentem aí se vocês querem mais vídeos sobre esse assunto, que aí eu faço mais pra vocês.